Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2013. Nós estamos juntos há 323 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 12 a 14 do livro de Gênesis. Nestes capítulos, nós vemos o estreitamento da promessa. Ela está se cumprindo e se tornando cada vez mais definida. Qual foi a promessa? A promessa da redenção, logo após a queda. Deus estabeleceria um descendente da mulher que resolveria o problema do pecado. Essa promessa começa a ser desenhada quando sempre há, entre os descendentes de Adão e Eva, uma linhagem que teme a Deus, representada pelos descendentes de Sete, ainda que exista uma linhagem que não teme a Deus, representada pelos descendentes de Caim. Sempre que as coisas começam a se confundir, que o pecado parece prevalecer, Deus interfere, agindo poderosamente e julgando o pecado e preservando o seu povo. Foi assim no dilúvio do capítulo 6, quando a maldade proliferava e Deus preservou Noé e a sua descendência. O pecado ainda se manifestou na própria descendência de Noé. Mas, ainda que os descendentes de Cã, através de Nimrod, tentassem ali fazer uma torre para celebrar o seu nome, se opondo a Deus e ainda recusando a ordem de espalharem-se pela terra, Deus também interfere, julga e faz com que os seus planos aconteçam. E depois então de termos visto dois episódios de julgamento de Deus, tanto no dilúvio quanto na Torre de Babel, e depois de termos entendido que agora na descendência de Noé há uma linhagem abençoada, que são os descendentes de Sem, uma linhagem que vai compartilhar desta bênção, que são os descendentes de Jafé, e uma linhagem onde se manifesta a oposição a Deus, que são os descendentes de Cã, nós vemos que há um descendente em particular de Sem, de nome Terá, ou Tera, depende da sua versão, algumas têm acento, outras não. E esse homem tem uma história que começa a ser narrada no capítulo 11, verso 27. Ele vai ter um filho que se chama Abrão inicialmente, e esse filho vai ser o pai de numerosas multidões, vai ser aquele que vai conduzir o fio da promessa de Deus em direção ao seu cumprimento. Há problemas. Eles estão num contexto de idolatria em Ur dos Caldeus e precisam ser purificados. Você pode ler a respeito disso em Josué capítulo 24, nos versos iniciais desse capítulo. Você vai ver que Deus resgata Abrão de idolatria. Você inclusive vai ver que há outros empecilhos. Sarai, mulher de Abrão, era estéril. Você pode ver também no verso 6 do capítulo 12 que a terra que Deus vai dar a Abrão estava ocupada. E você vai ver também então que em todas essas questões Deus está agindo soberanamente e dizendo: do mesmo jeito que os homens maus não conseguiram seu intento porque eu não permiti, os homens que eu escolhi e sobre quem multiplicarei a minha misericórdia vão chegar lá porque eu os levarei. Não importa se a mulher é estéril, não importa se a terra está ocupada por outro, não importa, eu vou fazer o meu plano. E isso é maravilhoso, porque nós entendemos com estas palavras que estamos servindo a um Deus que vai fazer tudo apesar de nós. Nossa resposta é fidelidade, obediência, é uma atitude responsável diante de um Deus soberano, mas Ele controla tudo, louvado seja o seu nome. Deus chama Abrão e diz, verso 1 do capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, separe-se, saia da casa do teu pai. E quando Deus falou com Abrão, Abrão estava em Ur dos Caldeus, que é bastante longe de Canaã. Mas, aparentemente, nós vemos que Abrão ficou apático, e ele não reagiu de maneira imediata. O verso 31 do capítulo 11 nos mostra que foi o pai de Abrão quem se mudou e levou Abrão na bagagem até a cidade de Harã, que fica meio que na metade do caminho. E foi lá quando o pai de Abrão, Tera ou Terá, faleceu, é que Abrão finalmente se mobilizou em direção à terra prometida, mas isso ele já tinha seus 75 anos de idade, como diz o verso 4 do capítulo 12. Isso sugere que Abrão não teve fé pronta, foi uma fé débil no início. Era difícil entender tudo isso para alguém que vivia num contexto de idolatria lá em Ur dos Caldeus. Até o nome de Sarai e o nome de outros que estão citados aqui tem a ver com a idolatria à lua que era praticada naquela região. Mas Deus está trazendo e tirando das garras de Satanás um povo que ele vai salvar para si e que vai reverter a maldição da queda. No meio desse povo virá o Messias que fará aquilo que precisava ser feito. Então, nós vemos que, apesar desta fé inicialmente débil,
Quando já em Harã e falecido seu pai, Abrão sai e vai em direção à terra prometida. O que vai acontecer? Deus vai engrandecer o nome de Abrão. Lá em Gênesis 11, com a Torre de Babel, os homens quiseram fazer seu nome grande, mas não conseguiram. Aqui, Deus pega um homem idoso, casado com uma mulher estéril, alguém que estava em idolatria, alguém que não tinha recursos e diz: eu vou fazer você grande. Esse é o nosso Deus. É para que entendamos nessa história que é a mão de Deus e não simplesmente uma sequência natural dos fatos que está fazendo tudo o que nós estamos lendo. Abrão então vai até a terra prometida e lá ele chega até a região de Siquém, como diz o verso 6, que fica bem no meio da região de Canaã. E no carvalho de Moré, carvalho, uma árvore muito grande, muito alta, ele monta um altar para adorar ao Senhor. E ele edifica um altar, diz o verso 8, e invoca o nome de Deus, dizendo: Senhor, eu estou confiando que esta terra será minha por conta da tua promessa. Eu estou confiando que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai engrandecer o meu nome, vai fazer de mim uma grande nação. E Abrão começa simbolicamente a percorrer toda a região de Canaã, indo, como diz o verso 9, para o Neguebe. Neguebe significa literalmente terra seca. E é possível então que Abrão tenha percorrido regiões desérticas da terra de Canaã e tenha experimentado a fome que está aqui em vista no verso 10. Fome que leva Abrão ao Egito em busca de comida. Mas a sua esposa é uma mulher muito bonita. Ele vivia e conhecia histórias do tempo da sua época que contavam de homens poderosos como aqueles lá de Gênesis 6, que tomaram as mulheres que lhes agradavam e não estavam importando-se com isso e cometiam assassinato e celebravam esse fato. Então, com receio, não tomando ainda plena convicção da bênção que Deus tinha pronunciado e da promessa que Deus tinha feito sobre ele, que amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, que o protegeria, Abrão pede que Sarai diga que é sua irmã. E ela era mesmo meia-irmã. Mas aqui, novamente, a fé do patriarca está débil. No entanto, embora Sarai seja levada para as câmaras do faraó, e isso pode ter sido uma estratégia de Abrão para ganhar tempo na negociação do casamento, enquanto isso não fosse celebrado, quem sabe ele pudesse pensar no que fazer. Enquanto isso acontecia, Deus protege a família que ele escolheu e manda pragas sobre o faraó. Nada no texto nos faz pensar que esse contato sexual tenha sido consumado. Mas parece haver sim uma culpa de Faraó e uma intenção maldosa de Faraó, porque Deus de fato o puniu. E aqui então nós temos uma história que chamaria muito a atenção dos hebreus escravizados no Egito na época de Moisés. Peraí, o nosso patriarca, pobrezinho, foi protegido por Deus, entrou no Egito de mãos vazias, saiu rico porque o faraó falou para ele: vai embora daqui logo, leva um monte de coisa, porque a maldição do seu Deus sobre nós está pesada demais. E ninguém conseguiu mexer com o povo dele. Essa história chamaria muito a atenção dos israelitas escravizados mais tarde. E ela então prefigura o êxodo do Egito. Abrão sai, e você que vê um homem pobre no início, alguém que sai com uma pequena vista, não é? Ele já no capítulo 13, verso 2, ele é um homem muito rico que possui gado, prata e ouro. Onde foi que ele se enriqueceu? E a resposta é: no Egito. E então você percebe que isso tudo mostra uma grande semelhança com o que vai acontecer mais tarde com o povo de Israel. Abrão vai parar no Egito por causa de fome. O Egito tenta destruir a família da aliança. O Egito recebe pragas de Deus. A família da aliança sai com grandes riquezas e vai para a terra prometida e lá adora a Deus, como diz o capítulo 13, verso 3 e 4, porque Abrão volta para o lugar onde ele tinha feito o altar. Isso tudo é muito simbólico e certamente chamou a atenção do povo de Israel, que estava sendo convocado para ir para Canaã, tomar posse de uma terra e lá adorar a Deus. E eles vão. E Ló vai junto. Só que a riqueza aumentou de tal forma que a convivência de Abrão com Ló agora não é possível. Então, preservando a paz familiar acima de interesses financeiros, olha que princípio maravilhoso, Abrão fala: meu sobrinho, escolhe para onde você quer ir. E o sobrinho olha e vê as férteis campinas do Jordão. Para ele não importou muito se ao lado dessas campinas estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, nas quais habitavam homens que eram grandes pecadores contra o Senhor. Ló vai até lá e escolhe a melhor porção de terra. E aparentemente quem olha para isso pensa: Abrão então ficou aqui desamparado. Não.
bem nesse contexto, Deus aparece para Abrão e fala assim: Abrão, olha tudo. Olha para o sul, para o leste, para o norte, e olha para tudo quanto é canto, ocidente, oriente, e você vai ver. Tudo que você está vendo eu vou dar para você. Eu vou cuidar de você, ele vai dizer. E então, ele ainda fala da descendência, e fala: eu vou fazer a tua descendência como o pó da terra, não vai poder contar a sua descendência. Deus fala mais e reforça as promessas de Abrão a Abrão aqui, e então Abrão em seguida sai e vai habitar nos carvalhais de Manre, como diz o verso 18. É o mesmo local onde ele tinha estado antes, lá no capítulo 12, verso 6, onde ele inicialmente veio e adorou. Você nota então que Abrão se recolhe ao lugar da fé. Ló vai para o lugar da prosperidade material, mas distante de Deus. Abrão ainda está sem tomar posse da terra, mas está invocando ao Senhor e descansando no Senhor. Não demora para aparecer os efeitos da escolha dos dois, porque estoura uma guerra de 4 reis contra 5, e os reis de Sodoma e Gomorra são derrotados e Ló é levado prisioneiro. E então alguém vem contar para Abraão para pedir ajuda em favor de Ló. Onde está Abrão? Diz o verso 13, ele habitava junto dos carvalhais de Manre. Ele está lá no lugar da bênção de Deus, onde ele adora a Deus. E ele reúne então 318 homens, o que é uma força muito grande para um único homem, e mostra a sua prosperidade e riqueza e vai atrás do sobrinho. Mas, por maior que fosse a força de Abrão, isso não era páreo para os 4 reis que ele teria que enfrentar, reis que já tinham derrotado uma coalizão de 5 outros reis. Homens poderosos. No entanto, o Abrão, que era tímido por ocasião da ida ao Egito e pediu à sua esposa que dissesse que era sua irmã, agora está mais apropriado das promessas e está mais corajoso. E vai e é vitorioso. E isso certamente seria também um grande incentivo aos hebreus escravizados no Egito na época de Moisés. Eles teriam que tomar posse da terra de Canaã com inferioridade militar, mas com Deus ao lado deles. E eles poderiam olhar para a história de Abrão para dizer: Deus já fez isso com o nosso pai, ele vai fazer isso conosco também. O Egito já foi vencido e exércitos mais poderosos já foram vencidos. Por que não pode ser assim conosco? Basta que tenhamos fé e obediência. E de fato, depois de obter a vitória, Abrão recebe 2 reis. O primeiro deles é Melquisedeque, um nome que quer dizer rei de justiça. Ele reina na cidade de Salém, que significa paz. Esse homem traz um banquete, pão e vinho, e se apresenta como um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoa Abrão. E Abrão, então, reconhecendo que tudo aquilo, aquela vitória, era a expressão da bênção de Deus sobre sua vida, entrega o dízimo a Melquisedeque de tudo o que possuía. E isso mostra que Abrão está cada vez mais crescendo em fé e se firmando ao lado do Senhor. Ele que já teve a coragem de batalhar, ele que vacilou para sair de Ur, que vacilou no episódio da sua esposa no Egito, ele agora tem essa disposição de batalhar e oferece o dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo, firmando este pacto com Deus cada vez mais e mostrando claramente para que lado ele se inclina e para onde ele está indo. Mas também vem ao encontro de Abraão o rei de Sodoma, que foi resgatado por Abrão nessa história. E ele então se julga no direito de decidir o que é que Abrão vai fazer com tudo aquilo que ele recuperou. Parece aqui uma atitude arrogante deste rei de Sodoma. No entanto, Abrão nem mesmo discute. Ao invés de dizer: não, eu quero tudo, não, Abrão diz: eu não quero nada com você, fica com tudo, porque eu não quero caminhar pelo lado do pecado, vocês estão em oposição a Deus. Abrão está interessado em livrar o sobrinho, em fazer a vontade de Deus e adorar ao Deus Altíssimo. Abrão não quer uma correia de sandália do rei de Sodoma. Ele paga os despojos de guerra e a parte dos soldados que foram com ele, faz justiça nisso, mas não quer envolvimento com Sodoma. E assim nós chegamos ao capítulo 15 que leremos amanhã. Depois de Abrão ter obtido vitória numa batalha em que ele era numericamente inferior, mas de ter celebrado o seu pacto e a sua aliança de fidelidade ao Senhor. É por isso que no capítulo 15, Deus vai incrementar ainda mais a promessa a Abrão e vai dizer que Deus é o seu escudo. É aqui neste capítulo 15 que essas palavras específicas são faladas. Eu sou o teu escudo, porque Abrão acabou de experimentar a vitória, mesmo com inferioridade, por conta da proteção de Deus. Isso nós veremos amanhã. Por hoje, o que podemos destacar aqui? Ló escolheu a parte aparentemente melhor, mas longe de Deus.
E quem se deu bem foi Abrão, porque esteve com Deus o tempo todo. Abrão precisou crescer em fé, mas foi somando as experiências com Deus e caminhando em direção à maturidade e a uma fé crescente. E aqui então nós já podemos ver que as coisas vão melhorando no relacionamento de Deus com o patriarca, e ele vai crescendo na sua compreensão e na sua apropriação das promessas de Deus. A minha oração é que seja assim na nossa vida, e que à medida em que estudarmos esse texto bíblico tão rico e tão lindo, que nós também entendamos que estamos aqui de passagem, mas que aguardamos o cumprimento final dessas promessas. Elas foram já cumpridas parcialmente. O povo de Israel entrou na Canaã com a liderança de Josué. Teve um grande domínio da terra de Canaã sob a liderança de Davi e Salomão. Mas não está lá agora. E eu e você que somos o Israel de Deus, somos filhos de Abraão porque cremos nesse Deus, não estamos agora no domínio de todo mundo. Mas isso não importa. Contanto que estejamos em adoração aos pés do Senhor, estaremos no local mais seguro, que é nos braços do Pai. E podemos aguardar com confiança, como Abraão, o cumprimento final de todas essas promessas. Elas serão cumpridas, porque o descendente final já veio para nos garantir que isso vai acontecer. Espero que isso aqueça o seu coração e que estas verdades o ajudem a permanecer em santidade a todos nós que habitamos num mundo marcado pelo pecado, como era o mundo dos dias de Abraão. Que seja assim na minha vida e na sua, para a glória do Senhor Jesus. E até amanhã, quando estudaremos então os capítulos 15 a 17 do livro de Gênesis. Bom estudo para você e até lá.